Olá, eu sou a Aleca Rocha, atriz, e interpreto o seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Tamara, idade 22 anos, modelo, Desde pequenininha eu trabalhava como modelo. Eu cheguei a fazer comercial de fralda, pomada, depois crescia, fazia fotos mais de roupinhas infantis, mas eu nunca fui esse negócio de modelo famosa, fashion, nem nada disso. Tô falando de modelo de catálogo mesmo, sabe, gente, de foto de roupa. E eu tinha a mesma agência que cuidava de mim desde quando eu era pequenininha até agora. A agência cresceu comigo. E aí começaram a desenvolver alguns trabalhos internacionais. Então eles já começavam a cobrar que a gente estudasse, aprendesse inglês, que era uma coisa que eu já estava fazendo há tempo, e medidas e tal, para a gente tentar a tão sonhada carreira internacional. Que na verdade não era para grandes desfiles nem nada, mas que outros países eles também pegam modelos para fazer fotos de catálogo, de roupas, outdoor, essas coisas, às vezes até comercial mesmo. E aí a minha agência começou a se conectar com China, Turquia, vários países. Minha mãe tinha um pouco de medo, mas o diretor dessa agência, ele sempre foi o nosso braço direito. Não tinha por que a gente desconfiar. E não deu outra. Assim que eles começaram a ter contato com produtores lá da Turquia, eu fui selecionada para passar uma temporada lá na Turquia, de 3 a 6 meses. Eu tava com bastante medo, mas deu tudo certo, foi muito tranquilo. Primeiro, porque quem fechava os trabalhos era esse meu agente. E eu ficava lá com outras meninas de outros países, era como se fosse uma república, assim. E eles bancavam transporte, alimentação. As pessoas que trabalhavam lá na parte da foto e tudo eram muito respeitadoras. Eu nunca tive nenhum problema. No segundo mês, a gente já percebeu que ia dar muito bom, né? Isso na Turquia. E eu tava conseguindo contatos por lá. Então, eu comecei também já a estudar o básico de turco, porque é importante. Às vezes, eles soltavam em turco e não em inglês, e eu queria saber o que eles estavam falando, se era bom ou se era ruim. Nessa primeira temporada mesmo, as minhas amigas começaram a encher o saco, amigas de trabalho, né? Que queriam conhecer as tais das baladas da Turquia, que todo mundo falava que não existia e não sei o que, mas tem sim, gente. E é um ambiente onde tem, assim, às vezes umas galeras dançando nos palquinhos e com baldes e baldes de bebida. E é super caro, viu? Não é nada acessível, não. Mas a gente tava em um grupão, né? E elas me empurrando, que queria conhecer essa balada. Da primeira vez eu não fui, mas da segunda vez eu fui. E foi lá que eu conheci o Eren. Eren, idade 29 anos, engenheiro, O Eren tava bem loucão nessa balada, dançando todo desconcertado, com um grupinho de amigos dele também. E eu lembro que uma amiga do meu grupo gostou de um amigo do grupinho dele. A única coisa que a gente sabia falar era Merhaba, Mashallah, Çok Güzel, Harika, essas coisas. E aí o carinha passava e o grupinho falava, Mashallah. Eles sabiam que a gente era estrangeira. E aí começou aquela troca, né? Um vinha, conversava com uma, o outro vinha, conversava com a outra. E o Eren já chegou para conversar comigo assim diretamente, não tentou nenhuma outra. A gente começou a conversar em inglês, a beber, a se divertir e lá mesmo rolou o primeiro beijo. Gente, era só uma ficada, eu tava ali em temporada, trabalhando, não tava com a cabeça nisso naquele momento. Mas como todo turco que se preze, Eren pegou o meu telefone depois dos amassos, antes de eu ir embora da balada. E no outro dia, Eren já estava mandando mensagem para me chamar para jantar. Eu aceitei, ele me levou num lugar muito chique. Foi maravilhoso a conversa, a pegação. Só que assim, gente, eu já tava com os dias contados para voltar pro Brasil. Eu expliquei para ele como eu trabalhava e nem sabia se eu ia ser aprovada para mais alguma temporada na Turquia. Foi um achado, uma vez que aconteceu.
Então a gente não ia ter como se conectar tanto do modo que ele estava ali demonstrando que queria no jantar. Eu voltei para o Brasil. Ele, antes de me levar no aeroporto, me deu uma mala cheia de coisa, de doce, e era lenço, um monte de coisa da Turquia para mandar para minha mãe, para quem eu tivesse, sabe? Levei uma mala cheia que ele pagou, tá, gente, o peso do despacho para voltar pro Brasil com um monte de surpresinhas dele. Chegando no Brasil, lógico que eu agradeci e a gente começou a conversar, mas a gente conversava assim, coisas bem banais. E aí ele mandava uma foto de como tava o dia a dia dele, eu mandava uma foto de como tava o meu dia a dia, sem compromisso nenhum. Só que ele sempre comentava que estava com saudades e que tinha certeza de que eu ia ser aprovada para mais alguma temporada logo na Turquia, que ele queria me ver trabalhando lá, que eu ficasse famosa e que eu ficasse do lado dele, porque ele tinha gostado muito de mim e que ele queria continuar essa conexão. E de tanto ele falar, eu fui aprovada assim para uma segunda temporada depois de meses para ir para a Turquia, até porque as agências acabam conhecendo o nome, né? E aí elas acabam chamando a mesma modelo, porque deu certo com aquela modelo, então para que que vai mudar? E eu fui, e ele já me fez uma surpresa, né, no aeroporto, ele foi me pegar no aeroporto, e aí já falou que ele tinha alugado um Airbnb pra gente. Gente, era um puta de um Airbnb de luxo. Que eu olhei, eu falei, Eren, mas eu não vou poder ficar. Porque assim, gente, eu tinha um contrato de trabalho. No contrato estava lá, especificado, que eu tinha a república, que eu ficava com as meninas, eu não poderia morar em outro lugar, eu tinha que cumprir os horários de trabalho, horários de exercício, de alimentação para manter o corpo, tinha todo um cronograma que eu não poderia sair. E também eu não estava tão confiante assim no Enem. E eu já tinha escutado falar que lá, quando eles pedem garota de programa, eles não levam para motel, que é super difícil até de ter. Tem alguns tipos de apartamentos, tipo Airbnb, que eles alugam e levam a mulher lá para fazer o que eles querem. E eu tava na minha cabeça que podia ser isso que ele tinha alugado, porque eu não vi lá que se era Airbnb, enfim, eles me falou que era um apartamento, eu deduzi, né? Mas eu vi que era de luxo, mas tinha desses de luxo também, só para levar garotas de programa. Como eu não conhecia muito ele, eu tava super desconfiada, eu preferi negar. Ele ficou um pouco magoado. A gente se encontrou os primeiros dias. Depois eu acabei aceitando ir lá para conhecer. Gente, era um lugar maravilhoso, com vista de vidro, assim, e tudo muito chique, muito clean. E eu não podia dormir lá, eu tinha que voltar sempre para a República à noite. Até aí a gente não tinha se tocado na parte de relação, a gente só tinha dado uns beijinhos e uns amassos. Foram semanas e semanas de encontros, e eram jantares, ou então ele me chamava para tomar chai. E desses encontros, ele simplesmente me pediu em namoro. E eu aceitei. E a gente ainda não tinha feito nada. Foi nessa noite do pedido de namoro que rolou todo o resto. Eu não tava esperando. Quando ele me pediu em namoro, o que eu pensei? Falei, tá, eu vou aceitar, mas eu tenho certeza que eu vou me decepcionar com o resto. Porque nunca as coisas davam tão certo pra mim assim. Eu já tava esperando o pior na hora da relação, né? Eu achei que ele não tinha experiência nenhuma, apesar que o beijo era muito bom. E aí, lógico que eu levei na cara, porque o boy tinha muita experiência. Ele, gente, ele beijou o meu corpo inteiro, acariciou o meu corpo inteiro. Antes dele me colocar, parecia que eu era uma boneca de porcelana, uma pluma, assim. Ele me tocava numa sensibilidade, com uma delicadeza. Antes de eu deitar, de me deitar na cama, ele colocou várias almofadas, colchas, lençóis. Ele tinha que ter noção de que ali estava tudo muito certinho, confortável, para depois me colocar delicadamente na cama. Tudo era feito através do toque, da suavidade. Ele queria saber se estava me machucando, se eu estava me sentindo bem. Tudo com tanto carinho. Eu falei, gente, caiu do céu esse. Depois de tudo, ele ainda queria me dar banho, ele que me dava banho. Parecia um bebê, gente. E ele me banhava assim inteira, no tempo dele, horas e horas lá no chuveiro,
maior love, a maior dedicação. E eu adorando, só experienciando tudo. Eu não sabia se o que ia acontecer no dia de amanhã, tava aproveitando mesmo. Depois que acabou tudo, a gente começou a conversar, né, da experiência, como é que tinha sido. Ele me sentou, queria saber se eu tinha gostado, se eu tinha feito alguma coisa que tava errado. E eu falei, não, na verdade eu tô bem curiosa, assim, esse jeito todo carinhoso. E tinha uma coisa, assim, no toque. Tipo, da onde que era? Se ele já tinha namorado muito, né? E aí ele me contou que a ex-namorada dele, ela tinha prometido que ia casar virgem. Mas ela aceitava que se fizessem coisas pra satisfazer ele. E aí uma das coisas que ele utilizava era o tal do toque, que ele tinha todo um cuidado com ela. E ele começou a me contar que eles faziam várias coisas, não chegava até o finalmente, não tinha lá, não enfiava nada nela, mas que eles faziam muitas coisas, fazia com que ele chegasse no final dele lá, né? Soltasse tudo que ele tinha que soltar. Ele falava que ele ficava admirando ela na banheira, de longe, eles se esfregavam, e que ele esfregava lá em várias partes do corpo dela, até ele conseguir. Tudo isso na cabeça dos dois, ela continuava virgem. Ele ficou mais grudento ainda. Então ele me dava assim uma atenção incomparável, gente. Queria saber como é que eu tava, como tava no trabalho, bom dia, boa noite, e me buscava no trabalho se eu precisasse, qualquer coisa. Ele tava ali, tava preocupado com o que eu tava comendo, se alguém tinha dado em cima de mim ou tinha sido grosso comigo, que era pra falar com ele. Isso foi assim um ano de indas e vindas, né, em temporadas lá na Turquia. E aí ele me apresentou para a família dele e logo depois ele me pediu em casamento. Só que assim, eu tinha muito medo desse negócio de casar, mesmo que depois de um ano. Eu conversei com ele que, na verdade, eu não sabia nem se essa família aceitava, como era pra ele, mas que eu queria testar de morar junto antes. Ele falou que podia ser que a mãe batesse um pouquinho o pé sobre isso, que ele podia até tentar, mas que pelo menos então eu teria que casar dentro da religião, né, que é a cerimônia que você faz no Islã, para que os pais entendessem que a gente estava ali junto mesmo. E aí mais para frente, depois da gente testar morando junto, a gente casava no civil. Eu não queria nem a parte de casar no civil, para mim morar junto já estava de bom tamanho. E também aí eu ficava, né, a temporada lá do trabalho, depois voltava para o Brasil. A gente casou, né, na cerimônia, na mesquita, tudo bonitinho, tudo certinho. Comecei a morar com ele e, gente, eu acho que não passou nenhum mês, ele se transformou. Ele era muito ligado em tudo que eu fazia. Essa preocupação simplesmente foi embora. A atenção que ele me dava também aos poucos foi embora. E eu comecei a ver que ele estava muito viciado em ficar em celular, em internet. Teve um dia que eu peguei o celular dele para ver o histórico e eu assustei na parte de navegação. Porque assim, lá é proibido, né, de você ver filmes por... Mas eles conseguem ter acesso pelo VPN, por vários outros lugares. E tava lá no registro dele que ele assistia vários vídeos. Me falaram que homem era normal ter isso, né? Mas assim, os títulos era sempre coisas tipo, ah, peguei alguém da minha família, ou uma mais novinha. Eu me preocupei com a perversidade que eu vi. Mas comentando com algumas amigas, elas falaram que homem era assim mesmo. E outras falaram que eu devia me preocupar. Mas sabe quando você vê uma coisa, comenta e depois você começa a viver a vida e acaba esquecendo aquilo? Foi isso que aconteceu. Até porque eu tava preocupada de que ele não era mais o cara que ele tinha se mostrado ser e que eu tava acostumada. Eu não tinha mais aquele retorno de atenção e carinho. E quando eu fui falar isso com ele, ele disse que isso começou porque eu comecei a debater muito a opinião dele. E, na verdade, a gente teve mesmo uma briga antes, que ele queria que eu fosse sexta-feira jantar na casa da mãe dele. Toda sexta-feira ela convidava. Só que eu tava com cólica, eu tava mal, e eu falei que eu não iria por causa disso. E aí, depois disso, ele mudou, e eu não tinha percebido que era por causa disso, né? E aí, a gente conversando, ele falou
Ele falou, olha, eu fiquei muito mal, e aí eu começo a me desligar mesmo e a não sei mais quem eu era. E aí, o que eu fiz, né? Falei, não, então na próxima sexta-feira eu vou, a gente janta tal, pra ver se ele mudava. E aí ele ficou mais atencioso de novo. Então, conforme o que pegou mal pra mim é que eu percebi que assim, conforme eu fazia as coisas que ele queria, do jeito que ele queria, do jeito que ele opinava, mandava, ele voltava a ser o cara carinhoso que eu tinha conhecido no começo. E se eu não fizesse isso, ele ficava uma pessoa fria que era capaz de nem lembrar que eu tava vivendo ali com ele. Ao invés de eu questionar isso, ou de eu achar que não iria funcionar desse jeito e parar o casamento, não, eu comecei a ficar desesperada e a buscar cada vez mais a atenção dele. Era como se ele tivesse me viciado, me envolvido e me manipulado e eu não tivesse percebido. Então eu sempre só corria atrás de fazer tudo aquilo que ele queria para ter a atenção dele. E isso foi ficando cada vez mais perverso e grotesco, porque chegou uma hora que qualquer coisa que ele olhasse para mim, eu já sabia que ele não estava gostando, e eu querendo ou não fazer ou falar, eu silenciava ou parava, porque ali ia ter briga, porque ali ele não ia me tratar mais como ele sempre tratava, e parecia que eu estava drogada, viciada nessa forma de atenção e de carinho que ele me dava. E parecia que eu não ia conseguir mais viver sem aquilo. Isso tudo foi uma chave que virou em mim, gente, do nada, porque no começo da relação eu não tava nem aí pra ele. Eu achei que eu nem ia encontrar ele mais. E de repente eu tava ali fissurada, obcecada. Pra vocês terem noção, teve uma vez que eu tava trabalhando e eu não respondi ele, porque tem hora que você não consegue pegar o celular, né? Você tá lá fazendo várias fotos e tal, você acaba perdendo a noção do tempo. Quando você pega o celular, já passou um tempão. E aí eu pedi pra ele me buscar, porque, tipo, tava noite/madrugada, e ele simplesmente não foi me buscar, não me respondeu. Eu fiquei um tempão à noite na rua, imagina, táxi super perigoso na Turquia, transporte, já não conseguia ver mais ônibus naquele horário. E depois de um tempão, ele mandou mensagem de que ele não me sentia mais como uma mulher valorizada. Assim, eu comecei a ficar com medo de que ele tivesse essas reações, de que ele me abandonasse. E aí eu comecei a silenciar e a seguir tudo que ele falava. Eu comecei a questionar ele, a querer entender o que estava acontecendo, a querer resolver. E ao mesmo tempo eu via que ele estava ficando depressivo, não estava entendendo o porquê. Quando ele me veio com a notícia de que ele tinha sido mandado embora do trabalho. Nessa hora ele caiu no chão, assim, nos meus pés. Começou a chorar e chorar de soluçar e falar que estava muito mal, porque ele sentiu um grande amor por mim, mas ele também tinha medo porque ele não conseguia se controlar com tudo isso que ele sentia, e agora sem o trabalho ele tinha medo de me perder, do que queria acontecer, que ele já estava buscando um outro trabalho, mas que agora ele tinha objetivos de trabalhar fora da Turquia. Ele queria ir para a Alemanha, porque lá ele já tinha visto algumas coisas na área dele que já estavam quase certas, mas que ele precisava, né, ter as condições de ser aceito para mudar para o país, mas que ia dar tudo certo, que a gente ia crescer de vida, de qualidade, porque a Turquia não dava mais. Ele tinha economias suficientes para fazer essa transição e que ele queria que eu saísse do meu trabalho porque ele já não estava mais se sentindo bem. Ele tinha percebido das vezes que ele foi e me acompanhou que alguns homens me olhavam como se eu fosse uma garota de programa e que ele estava se sentindo envergonhado, que a mulher dele não precisava passar por isso, que ele teria condições de me manter para eu ficar tranquila, e que acho que o primeiro passo para a gente iniciar o nosso relacionamento de novo do zero, porque ele queria que desse certo, era que eu saísse do trabalho. Eu não titubeei, gente, eu tava muito envolvida e eu saí do trabalho. E esse homem virou o homem do início que me conquistou, que me deixou totalmente envolvida e ao mesmo tempo dependente sem que eu percebesse. Nessa hora a gente jurou amor um ao outro e continuamos, ou melhor, iniciamos do zero de novo o nosso relacionamento. A partir daí a gente teve dias maravilhosos. Eu ajudei ele com dinheiro para documentação também, para ele conseguir ir para a Alemanha.
E infelizmente a gente tentou de várias formas, tanto com trabalho como com documentação, e nunca dava certo dele conseguir o objetivo dele, que era ir para lá. Ele não queria ir para outro país, ele sentia no coração dele que era a Alemanha, que ele ia conseguir, para eu ter paciência, que ele... Mais uma vez eu mexi no celular dele e estavam lá vídeos que ele assistia atualizados, sempre no tema de estou lá com a minha prima, peguei a minha irmã e não sei o que, eu achava aquilo um absurdo. Mas eu também não sabia como abrir essa conversa com ele. Eu acho que aquele momento não era o melhor para colocar mais uma questão. Foram meses e meses de tentativa. A mãe dele sentia que ele estava muito perdido e estava ficando totalmente desequilibrado por causa disso. E ela queria achar uma saída, e eu também queria ajudar ele de alguma forma. Foi aí que a mãe dele resolveu dar a ideia de que ele casasse com a irmã dele. Na hora que ela falou isso, eu falei, o quê? Eu já tava entendendo bastante de turco, tá? E aí eles me explicaram que o Eren tinha uma irmã na Alemanha. Essa menina era, na verdade, prima dele. Quando a irmã da minha sogra morreu, e ela morreu, essa menina era muito novinha, por ela não ter pai, a minha sogra assumiu cuidar da criança como mãe. Então ela virou uma irmã do Eren. Desde pequeno eles foram criados juntos, como irmã e irmão, né? Então, além de irmã, ela também era prima. E de acordo com a mãe do Eren, se conversasse com a irmã do Eren por tudo que por tudo que eles fizeram por ela, né? Ela com certeza aceitaria casar para que ele tivesse os documentos para entrar na Alemanha. Como a gente só tinha casado no religioso, então ele casaria com ela no civil para ter esses documentos. Isso me soou muito estranho no começo, mas quando eu percebi histórias de outras pessoas, principalmente de turcos e árabes, que faziam isso mesmo para conseguir entrar no país, eu vi que era uma coisa totalmente de negócios, profissional. E ele também estava matutando muito na minha cabeça sobre isso, e eu via que ele ficava feliz com a oportunidade de conseguir tudo o que ele queria naquele país. Eu acabei amolecendo e aceitando, né? Eles falaram, não vai ter nada ligado a marido e esposa, é só para ele conseguir mesmo o documento. E aí também você pode conversar com ela, você pode conhecer. Me mostraram, abriram um álbum da família, mostraram como eles realmente eram irmãos. Ela viveu na Turquia até os seus 20 anos por aí, depois migrou para a Alemanha através de estudo e de trabalho. E tinham várias fotos dos dois, da família toda, assim, desde os 5 aninhos até tantos anos. Falou como ela era fofa, e aí depois disso, depois de eu ir me acostumando com tudo, nós combinamos uma chamada de vídeo para conversar com ela. Ela foi super simpática, super aberta na chamada de vídeo, super fofa, querendo saber mais de mim, dos meus objetivos, que estava muito feliz que o irmão dela tinha encontrado alguém tão especial que fosse capaz de entender, né, o que ela iria fazer para ajudar, que não iria bater de frente, porque se fosse uma turca, com certeza não aceitaria. Ela falava inglês, mas tinha lá, gente, o sotaque do turco ainda, apesar de tudo, viu? E aí já começou a me mostrar, né? A gente começou a conversar mais no WhatsApp, me mostrar coisas que ela ia trazer pra mim da Alemanha que eu nem pedia, ela comprava, às vezes ligava a câmera, tipo, Canan, olha isso aqui que você quer e não sei o quê. E escolhia, não parava enquanto eu não escolhesse alguma coisa pra ela trazer. Nisso ele foi virando o cara mais apaixonado que eu poderia conhecer, porque ele dizia que não sabia que tinha casado com uma mulher de um coração tão grande, a entender as dores dele, a correr com ele atrás dos sonhos dele. Tava tudo certo, depois de um tempo ela viria para casar com ele, né, na Turquia. A gente tinha a nossa casa, onde ela ia ficar um tempo também, para matar a saudade. E aí, gente, ela veio, os documentos foram assinados, deu tudo certo, e a partir daí teria que ter um tempo, né? Essa documentação toda a ser enviada, como eles pediam na Alemanha,
para ser autorizado, tinha que comprovar várias coisas, não era só assim, ah, tô casado e vou, né? Foi tudo maravilhoso. E assim ficou mais ou menos uma semana e meia. Até que um dia a gente foi fazer um jantar de sexta e tal. A gente tomou Rakan e eu apaguei. No que eu apaguei, na minha cabeça eu sonhei que eu via eu, ele e ela na mesma cama. Me parecia visão. Eu achei que era um sonho. Acordei que eu também não sabia o que tinha acontecido ou deixado de acontecer, porque eu assim, apaguei como pedra depois do Rakan. Vi que era muito forte, que não era bom beber sempre. Só que na outra noite a gente só tomou chorba e eu apaguei do mesmo jeito. Só que eu acordei no meio da noite e aí eu percebi que ela estava dormindo na mesma cama que a nossa. Primeiro pensei que era um sonho, depois eu vi, esfreguei os olhos, vi que era verdade e despertei e falei, ué, né, tipo, o que tá acontecendo? Ela ficou meio desconcertada, pediu desculpa, disse que achou que o Eren tinha me comunicado. O Eren virou pra mim e falou, ah, me desculpa, eu não comuniquei, mas assim, ela é minha irmã, a gente sente falta um do outro e isso é uma coisa de carinho, é normal por aqui, você não precisa se preocupar se é tão estranho pra você lá no Brasil. Gente, eu não sabia onde eu enfiava a minha cara, que aquilo pra mim não tinha sentido nenhum, nunca tinha ouvido falar disso na Turquia, só se fosse só na família dele. Ela ficou super sem graça, pediu desculpa e disse que ia sair. Ele ficou super bravo, falou que não pedia desculpa, que ela tinha que ficar. Começou uma confusão no meio da madrugada, eu levantei e falei que ia dormir no sofá. Ele falou, não, você não vai dormir no sofá, você vai dormir aqui. E eu peguei e saí, gente, fiquei acordada na sala, não fiquei bem com a situação. Não me senti nada bem. Fiquei acordada assim até o café da manhã. No café da manhã, gente, parecia que eles tinham se pegado. Porque era assim, ele olhava para ela de um jeito assim, de desejo, como se estivesse comendo, ela sempre sorrindo e quase que falando amor. Eu simplesmente fiquei assim, muito chateada. Sentei para conversar com ele, falei que não ia aceitar aquilo, porque eles tinham casado só pelo documento ou ele realmente gostava dela então e tava tendo alguma coisa. E ele virou e falou assim, eu gosto de vocês duas e eu espero que você aceite isso. Você eu gosto como mulher, ela eu gosto como irmã. Você consegue entender a diferença ou você é tão louca e psicótica a ponto de achar que tem mais alguma coisa? Eu silenciei porque eu sabia que cada vez que eu brigava com ele, ele voltava a ser o cara frio por meses. E eu não queria aquilo. Passando uma semana, na outra sexta-feira, eles inventaram de novo de tomar Rakan. E aí era música e a gente curtindo e bebendo. E até me passava o cigarro dele, passava o cigarro pra ela, coisa que ele disse que eu não era bom fumar. Sei que já tava todo mundo doidão, muito louco mesmo. E aí ele virou e falou, olha, tenho que confessar pra você que eu amo tanto você como a minha irmã, bêbado. E eu bêbada rindo, achando que ele tava brincando. Nessa loucura, nessa gritaria, dançando e não sei o que, se agarrando, ele virou e falou assim, agora eu quero ver vocês duas na cama. Eu comecei a rir, falei, para de brincar, seu besta aqui no sando. E aí a irmã dele, ai, vamos, é só brincadeira, ele só quer olhar que não sei o que, e vamos. Eu fui, mas eu já não tava mais conhecendo o Eren. E aí eu fui, assim, toda tímida. E aí ele falou, agora eu quero que vocês deem um selinho. Eu falei, gente, que absurdo, não. Ela me pegou assim, que eu nem senti. Quando eu vi, eu já tinha dado o selinho nela. E eu também tava alterada. Nisso ele começou a pedir outras coisas. E no que eu falei que eu não ia fazer, ele simplesmente tirou o cinto. E sabe quando, tipo, tacou assim? E falou, você vai fazer assim que eu tô mandando. Tipo, bravo. E nisso de estar bêbado, de estar envolvido e dele estar pressionando desse jeito, a gente começou a fazer coisas ali que eu nunca tinha feito. E que eu tava me sentindo muito mal e pressionada fazendo,
Mas naquele momento eu não conseguia pensar muito também, de tanto que eu tinha bebido, e eu via que eu estava ficando cada vez mais tonta e que ela que estava me controlando e me manipulando cada vez mais, minha mão, meu corpo, minha boca, meu braço. Enquanto isso, eu só escutava uma voz do Eren de longe, ai, porque eu te amo, ai, faz mais, ai, tá perfeito, tá maravilhoso, porque vocês duas são as minhas joias e não sei o quê, umas coisas assim. E eu vi que ele tava de longe, sentado, tipo, só observando. E, né, lá, né? Eu sei que eu perdi a noção do controle, do equilíbrio. Eu só tenho flashes do que aconteceram essa noite, que foram coisas que eu jamais faria, muito menos com uma mulher. E no outro dia eu acordei arrependida, com medo, querendo fugir. Eu já fui direto para tentar pegar as minhas coisas e sair dali, mas eu não achava nem minha bolsa, nem meu celular, nem meu passaporte, nem dinheiro, nem mais nada. E eu fiquei com medo de perguntar para ele e ele falar que tinha pego, que tinha escondido, porque com certeza ele tinha escondido. Quando eu fui tentar falar sobre, ele me atravessou e falou que eu faria tudo aquilo que ele mandasse. E o terror começou a invadir toda essa situação, porque aí nesse dia já não era mais só bebida, também tinha droga. Ele pegava sapato, garrafa, cinto, o que tivesse na frente para dizer que eu tinha que continuar. Mas logo eu perdi o sentido de tanta coisa que bebia e que usava, eu perdi o sentido. Eu não consigo descrever o quão foi terrível tudo que eu passei. E perdida, eu tinha medo de perder ele, eu tinha medo de que ele ficasse frio comigo, também tinha medo dele acabar comigo, me bater. Eu não sabia muito bem, eu tava assim, eu perdia o sentido e acordava sem saber tudo que estava acontecendo ali. Eu comecei a virar a escrava dos desejos deles. Teve momentos que ela começou a me mostrar fotos no celular onde estava ela, meninas que pareciam alemãs com outros homens e mostrando o que a gente tinha que fazer, eu, ela e ele. E aquilo que ela escolhia, ele simplesmente batia o martelo. Eu comecei a ficar doente, então eles me deixaram de lado, mais ou menos, né? Porque aí eles faziam as coisas e queriam que eu gravasse. E eles ficavam fazendo planos do que seria a Alemanha, e eu comecei a entender que ele não estava indo para lá para conseguir trabalho e que eu estava dentro desse plano na Alemanha de alguma forma muito terrível e cruel. Ao mesmo tempo, às vezes ele mudava e falava que tudo isso era fetiche, que era cruel, que eu tinha que acreditar nele, que ele ia melhorar, que ele ia conseguir fugir disso, que ele não iria para a Alemanha, que ele iria ficar comigo, que ele ia conversar com ela. Muitas das vezes que ele falou isso, eu acreditei. Eu acreditei que ele poderia mudar, que ele ia pôr ela para fora, que eu podia ficar em paz, mas as noites e os dias passavam e tudo só piorava. Teve momentos que eu fiquei paralisada, eu já não queria mais respirar, eu não queria mais responder, eu não queria mais me movimentar. Eu pedia para Deus, Deus, me tira daqui, faz alguma coisa, me arranca daqui. E aí ele começou a falar que eu devia colaborar e mesmo que ele me batesse, eu não iria colaborar. E aí ele começou com umas paranoias de que eu tinha que confiar nele, porque ele tinha prometido que era uma doença, que ele ia se tratar. E nisso, a única coisa que me veio na cabeça é, será que eu consigo correr dele se eu sair daqui? Se eu conseguisse que ele me tirasse daqui por algum momento, porque eu sempre ficava trancada na casa. E aí eu comecei a falar, se você confia em mim, sabe? Então devolve as minhas coisas, então me leva para passear, então vamos ter uma vida de casal feliz. Mesmo com a irmã dele lá fazendo tudo isso. Eles achavam tudo isso super normal, eu não tinha contato com ninguém. E na cabeça deles eu também não ia correr, não ia pedir socorro. Não era nada assim que eu sentia que eles eram profissionais. Era simplesmente um cara que achava que conseguiria me dominar e mandar em mim e me controlar e fazer tudo o que ele quisesse. E numa dessas ele falou: "Não, então vamos no shopping, eu te levo, já que você tá achando aí que, né? Não, você é livre aqui, você pode fazer o que quiser comigo do lado. Te levo no shopping." Nessa que ele me levou no shopping, gente, eu lembrei
que uma das meninas que trabalhava comigo na área de modelo, ela tinha se casado e tinha começado a trabalhar em lojas. Eu não sabia se ela ia estar ainda nessa loja, mas era um modo de eu tentar fugir desse cara. E aí eu comecei a ficar desesperada de lembrar qual era a loja que ela falou que tava e se era aquele shopping, porque ela estava casada com um turco. E aí eu não sei quanto que eu andei, quantas lojas que eu entrei, e pela graça, sei lá de quem, eu achei essa menina. E ela falava português. Ou seja, ele não conseguia entender o que a gente estava falando. E eu pedi assim rápido, desesperadamente para ela que eu precisava ir no banheiro para contar se ela podia sair. E ela me falava que naquele turno ela não podia sair, que ela só poderia sair no outro turno. E aí a gente tentou marcar algum banheiro que tivesse próximo, mas tudo isso, gente, eu não conhecia o shopping. Eu tava super perdida. E ela tentando de algum jeito, porque se eu voltasse para ali, para casa, eu sei lá quando que esse cara aqui ia me levar no shopping de novo para eu tentar resolver alguma coisa. A minha sorte é que eu conhecia muito bem a Turquia, então eu sabia o endereço que eu tava, eu sabia os nomes em turco, o bairro, tudo certinho para passar para ela, de repente para ela me ajudar de alguma outra forma. Eu sei que ele conseguia enrolar ele de ficar no shopping até acabar o turno dela e pedir para ir no banheiro. Eu fui num banheiro, ela não tava. E eu me perdi um pouco, mas aí depois eu consegui achar o outro banheiro. Falei pra ele que eu precisava ir no banheiro de novo, porque eu tava com dor de barriga. Inventei uma loucura. E esse cara, ele tava tão confiante de si, que ali ele podia fazer o que ele quisesse comigo, que eu não ia abrir a boca, e que se abrisse também nada ia acontecer. Eu não sei, o que passava direito na cabeça dele. Eu sei que eu encontrei essa menina no banheiro e eu contei tudo que eu podia contar pra ela. E ela não sabia o que fazer, eu também não sabia o que fazer, porque eu não podia sair correndo com ela ali do banheiro e fugir, que ele tava lá na frente me esperando. Foi aí que ela falou, olha, o melhor a fazer é eu pegar o seu endereço, eu vou conversar com meu marido, eu vou ver o que que meu marido acha melhor. E assim, volta pra casa, mas confia em mim, eu vou te ajudar. E, gente, confiar nessa menina sem saber o que ia acontecer foi a pior coisa que poderia surgir pra mim naquele momento. Eu fiquei com medo dela falar com o marido dela e o marido dela falar que isso não era problema deles. E eu rezava pra que ela achasse alguma forma de me ajudar. Passou uma semana e nada. Eu fiquei sem acreditar que aquela menina ia me deixar naquelas condições. Eu já tava pensando em simplesmente correr. Em, sei lá, dar na cara deles, passar por cima deles. Eu tive crises de choro, de querer meter a cabeça na parede, de não querer comer, de pedir pelo amor de Deus que eles me deixassem. Eu só queria o meu documento e ir embora. E ele falava que ia fazer isso na hora certa, e que a hora certa não era aquela, porque eu ainda ia com eles pra Alemanha. Eu não sei o que eles tinham na cabeça comigo na Alemanha. E graças a Deus, depois de uma semana, do nada, esse casal me apareceu lá na casa. Eles pediram pra entrar. Sentaram no sofá. O turco dele, lógico, era super fluente. Mas o pouco que eu entendi, ele simplesmente virou para Eren e falou, olha, a gente sabe com que a Tamara trabalhou, a gente sabe onde a Tamara mora, a gente tem todo o contato da família dela e a gente também sabe o que está acontecendo aqui. Eu acho que o melhor seria você deixar a Tamara vir com a gente. Porque senão a gente vai denunciar o que está acontecendo aqui para a polícia. Ele falou tranquilamente, tomando chá. Eu lembro que a irmã dele quase deixou a tulipa de chai dela cair. Porque antes de tudo isso teve, né, oi, tudo bem, não sei o quê. Ah, nós somos amigos da Tamara. Ah, pode sentar. E eles tentaram disfarçar, sabe? Que tava tudo bem, que eu era bem cuidada, que não sei o quê. Ah, vem aqui, senta, sorri, conversa com seus amigos e não sei o quê. Quando ele abriu tudo,
O Eren ainda teve a cara de pau de desmentir, de falar que não sabia o que estava acontecendo, que ele devia estar enganado, que eu podia confirmar que não estava acontecendo nada errado, né, Tamara? E quando ele falou nisso, eu fiquei quieta, não consegui responder nem que sim, nem que não. E aí o marido da minha amiga virou e falou assim, bom, se está tudo bem, é o seguinte, a Tamara quer dar uma volta com a gente, quer passear, então ela pode ir, né? Aí o Eren, lógico, pode, vocês podem levar, tudo bem. Então, Tamara, onde é que tá sua bolsa? Onde é que tá seu celular, suas coisas? Não é legal também uma estrangeira, porque você ainda, né, não tá firmada aqui na Turquia, apesar de ser casada, porque você só é casada no religioso, que traz todos os documentos, às vezes o policial barra, tal. Nisso ele ia se movimentar, mas parou e falou, pode deixar que eu pego. Foi aonde ele tinha escondido, trouxe tudo. E eu não acredito que ele me deixou sair dali. Ele me deixou sair dali com aquele turco. Eu nunca respirei tão aliviada. Me sobrava ar, eu buscava ar. E o olhar do Eren pra mim era de que assim, eu vou te buscar onde você estiver e isso não vai ficar assim. Eu não quis denunciar. Eu fiquei com muito medo. Eu voltei pro Brasil. Contei tudo o que aconteceu pra minha família. O Eren tentou contato comigo como se nada tivesse acontecido por diversas vezes. Hoje eu consegui bloquear ele de todas as redes e tentar esquecer pela perversidade que eu passei. Será que essa mulher era mesmo irmã barra prima do Eren? A depoente diz, né, que tem os álbuns com a foto, tudo, que não teria como forjar eles crianças. Eu entendo, mas mesmo assim essa pergunta ainda me bate muito, até por essa questão desesperadora de que eles tinham sobre levar ela para a Alemanha. O cara era viciado num conteúdo que a gente tem aí na internet muito cruel, né? A gente tem vários títulos aí de vídeos onde fala, eu tô pegando a minha irmã, peguei a minha novinha, acordei a minha irmã no quarto, né? O cara era viciado nesse tipo de conteúdo que, infelizmente, nos dias de hoje, passam mais de 1 milhão de visualizações cada vídeo. Quem aqui nunca se silenciou, se diminuiu, para que o companheiro ficasse feliz e se sentisse bem? Não há nada que a gente possa fazer para mudar o outro. Isso é mentira, é ilusão. E por parte do outro, a gente chama de manipulação. Uma manipulação que tem crescimento gradual. Vejam só, você começa silenciando sobre uma opinião sua e quando você vê, você pode estar aceitando fazer loucuras nojentas, grotescas, para o seu parceiro ficar feliz. Porque ele próprio não pode encontrar a felicidade dele. Eu não acompanhei essa história, tá, gente? Foi uma história que já me contaram depois de tudo que aconteceu. Mas me faz pensar, posso estar errada, me faz pensar que nem esse casamento dessa irmã com ele existiu. Para mim isso era tudo uma mentira para eles prepararem essa depoente aí para coisa pior lá na Alemanha. De acordo com quem me contou a história, não foi 2 dias só passando isso com o turco e a irmã e depois ela já conseguiu ir pro shopping, não. Teve um intervalo muito grande que ela não quis falar por vergonha, porque não achou necessário, porque não quer abrir. Mas parece que o intervalo aí de viver isso com essa irmã e ele foi grande.
Porque ela ainda acreditava nas palavras dele de que era fetiche, de que ele estava doente, de que queria mudar. Gente, qualquer doença que o seu parceiro tenha, ou ele trata no médico, ou ele trata com um psicólogo, ou ele trata com um psiquiatra. E dependendo de como for, muitas é melhor você ficar longe. Não se trata nada com você. E nem você tem que esperar ele se curar sozinho, não existe. Qual seria o próximo passo que Tamara aguentaria na Alemanha por amor? Deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.